Olá, meus queridos traders. Estamos aqui mais uma vez para essa nossa imersão nesse mercado, tá? No mercado financeiro. Hoje nós vamos falar de um tema bastante interessante, que basicamente a gente passa batido às vezes, tá? Mas passa batido basicamente porque a gente não se atenta em alguns momentos de revisar ou mesmo estudar isso aqui por algumas vezes, de como o mercado se movimenta, tá? A gente abre os gráficos, abre as operações, as plataformas e começa a operar, né? Mas de vez em quando é bom para a gente voltar, né? Coisas até que a gente já estudou para revisar. E o assunto de hoje é movimento de mercado, tá bom? Nós vamos falar de alguns temas, alguns movimentos de mercado assim muito precisos. Basicamente, vou falar de movimentos de continuidade e reversão, tá certo? E focar um pouco naqueles movimentos que fazem com que muitas pessoas tomem stop, tá? Então, a ideia nossa, o nosso objetivo é sair desse ciclo de stop para colocar o nosso pessoal aqui num patamar mais elevado em relação à análise gráfica, tá bom? Então, dito isso, tá? Vamos para o nosso gráfico. Vamos lá. Bom, quem me conhece sabe, esse aqui é o gráfico do dólar, tá bom? Eu costumo fazer e vou repetir aqui para vocês, para que vocês consigam criar essa metodologia operacional, tá certo? Eu consigo fazer uma análise não só no dia, no momento que eu estou no gráfico, né, que é esse dia aqui, mas também reduzindo o gráfico para ver o contexto de mercado, o que eu chamo de contexto de mercado. E aí, quando eu reduzo o gráfico, olha, veja bem, olha o que eu consigo enxergar aqui. Eu consigo enxergar algo muito importante nessa nossa análise, tá? Que é um gráfico em tendência de baixa, uma tendência clara de baixa, que vem se perpetuando aí por vários dias, tá certo? Consigo enxergar também um movimento dentro desse canal que eu chamo canal maior, né, um canal master. E aí eu divido esse canal aqui em duas partes, porque eu pretendo saber onde é o centro do canal, porque é um ponto muito importante de suporte e resistência para os nossos trades, tá certo? Nossas operações. E daqui. Então, isso aqui eu fiz com um gráfico reduzido. Aí, o que eu faço depois disso? Eu amplio o gráfico, tá certo? Amplio o gráfico para poder trabalhar com ele, tá? E daqui eu vou observar os movimentos de mercado, tá certo? Então, é assim que eu acabo trabalhando com o gráfico, tá bom? Eu espero que todos tenham essa maturidade para saber que isso aqui é importante, para a gente saber que tendência o gráfico está, né? Quando a gente estiver trabalhando dentro da tendência ou fora da tendência, porque trabalhar dentro ou fora da tendência, né, como nós já falamos em outros vídeos, traz riscos diferentes para nossas operações, tá certo? Tá legal. Bom, dito isso, eu vou pegar aqui um exemplo claro do gráfico para a gente falar o que é movimento de mercado e depois eu vou dar umas dicas a vocês. Movimento de mercado nada mais é, como o próprio nome diz, o movimento que o mercado faz, né, nesse zigue-zague, tá certo? Ele vem, volta, vai, sobe, ó. Movimento de mercado é a observação desses movimentos aqui, tá? Nos gráficos, tá certo? Essas leituras. Agora, quando a gente vai no detalhe desses movimentos, eles parecem que são muito aleatórios, tá certo? E na verdade são aleatórios, mas ao mesmo tempo eles são repetitivos, tá? E a gente vai conseguir ver isso no estudo de hoje, por isso que eu acho que é um estudo de suma importância, tá? Eles são movimentos aleatórios, mas repetitivos, tá? Daí que vem a magia, todo o segredo, toda a dinâmica do estudo de gráficos, tá? Por quê? Porque a gente percebendo esse movimento repetitivo, ou em que ponto nós estamos, nós conseguimos daí fazer uma entrada, aproveitar o movimento seguinte. Tá? Então, movimento de mercado nada mais é que isso aqui. O estudo de movimento de mercado é estudar esse movimento. Tá certo?
Olhando aqui no gráfico, né, e aí eu vou pegar de uma forma macro, depois eu vou trazer para o micro. Olhando aqui no gráfico, a gente tem aqui um movimento de mercado que basicamente se repete, que é esse aqui, ele sobe, depois ele desce. Se a gente observar aqui, ele também tem uma subida e uma descida, tá certo? Aqui é a mesma coisa, nós temos uma subida e uma descida. A descida não só vem até aqui, como rompe o topo. E aí eu tenho um outro movimento aqui, que é um movimento de queda, que se a gente olhar, ele se repete, ele se parece com esse movimento aqui atrás também de queda, tá certo? E aqui ele tem esses movimentos, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Então, isso aqui são os movimentos de mercado. E se a gente continuar aqui para frente, a gente vai ver a mesma coisa. Ele vai fazendo zigue-zagues, subindo, tá? E depois ele desce. E depois ele sobe, e provavelmente aqui acabou o dia, mas ele vai descer, tá? Então, esses aqui são movimentos repetitivos, tá certo? Bom, como que esses movimentos acontecem? Eles acontecem de três formas, basicamente, tá? A primeira delas, né, eu chamo, é o movimento ele faz um movimento de subida, tá? Ele faz um movimento de subida, né, tá certo? O segundo exemplo é o movimento lateral e o terceiro exemplo é o movimento de queda. Então, ele faz um movimento de subida, ele faz um movimento lateral, que ele pode ser mais extenso ou mais curto, como esse caso aqui é curto, tá? E o movimento de queda. Aí ele se repete novamente, movimento de subida, movimento lateral e movimento de queda, tá? E se a gente observar todo o gráfico, ele é assim, movimento de subida, lateral, queda, ou o contrário, né? Ele é um movimento de descida, lateral, subida, né? Descida, aqui, por exemplo, descida, lateral, subida, né? Então, depende de como a gente analisa o gráfico, ó, que descida, ele forma um movimento maior lateral, tá certo? E pode ser que em algum momento vai ter a subida. Então, esses são os movimentos que nós vamos estudar, tá certo? Eu vou pegar como exemplo, eu vou apagar aqui tudo, tá? Eu vou pegar aqui como exemplo o movimento de subida, tá? E aí, no movimento de subida, nós temos duas expectativas no movimento de subida. Uma é que forme um movimento de continuidade ou mesmo um movimento de reversão. Se a gente percebeu que o gráfico ele trabalha fazendo zigue-zague, subindo, lateraliza e cai, tá? O que a gente tem que fazer? A gente tem que descobrir em que ponto nós estamos desse gráfico, tá certo? Qual é o maior erro dos traders, tá? Em relação a essas expectativas. O maior erro dos traders, tá? E, e eu me incluo nisso daqui porque eu já errei muitos no passado, é ficar no movimento de subida procurando esta quebra de descida, tá? Esta reversão. E muitas vezes essa reversão, né, na maioria das vezes, vamos dizer assim, ela acontece após uma lateralização que pode ser inclusive pequena, tá? Mas como traders querendo pegar um movimento maior, a gente acaba intuitivamente tentando pegar, procurar essa descida, tá? Daí é que vem alguns termos de alguns traders que falam assim: ah, não, o índice hoje subiu demais, o dólar hoje caiu demais, tá? A gente nunca vai saber o que é de mais e o que é de menos, porque o movimento de queda ele pode ser um movimento que ele pode terminar num teste de fundo ou ele pode continuar caindo, né, indefinidamente numa tendência forte, tá bom? Então, nosso estudo hoje, basicamente, eu vou dar um exemplo na subida, mas é basicamente para entender como que a gente evita, né, como é que a gente prevê e evita esses movimentos essa busca do movimento de reversão, tá certo? Ou mesmo a gente vai na continuidade, tá certo? Bom, dito isso, eu vou desenhar aqui o nosso movimento básico de. Então, vamos desenhar aqui a nossa seta, deixa eu aumentar aqui a espessura para que fique uma visão melhor para todos, tá certo? Vamos supor que essa daqui é uma LTA, tá certo? E como LTA, nós vamos ter aqui os nossos movimentos de mercado. Peraí, deixa eu pegar aqui uma outra. Vou botar de outra cor para fazer os nossos movimentos de mercado em cima dessa LTA. Tá? Então vamos supor que o nosso movimento tem sido esse daqui.
tem sido esse daqui. O gráfico vem, tá bom? Vai subindo, tá certo? E é assim mesmo que ele forma na prática, a gente vai conseguir ver isso a gente já viu há pouco nos exemplos que eu mostrei, mas quando a gente voltar para o gráfico, a gente vai ver isso com mais detalhe, tá? Vai subindo. Aí o que acontece aqui, geralmente? O pessoal vê subindo vários ciclos, aí diz, não, já, esse gráfico já subiu demais, eu vou procurar a queda dele, tá? E aí eu pergunto a vocês o seguinte, nesse momento aqui, se o gráfico faz este movimento, significa que mudou alguma coisa em relação aos movimentos anteriores? Não, não mudou, tá? Se a gente observar aqui, e aí eu vou pegar aqui uma caneta para mostrar para vocês, nós temos aqui movimentos, tá? Nós temos um movimento de fundo. Cadê a caneta? Caneta. Nós temos um movimento aqui de fundo, eu peguei aqui, mas esse daqui eu vou botar de azul mesmo. Nós temos aqui fundos e topos ascendentes. O que significa isso, tá? Significa que cada vez que ele forma um fundo e um topo, o próximo fundo e o próximo topo é maior que o anterior. Vamos ver aqui, ó. Fundo e topo. Aí o próximo fundo é maior que o fundo anterior, tá certo? O fundo anterior está aqui, o outro fundo está aqui, tá certo? E o outro topo também é maior que o topo anterior, porque o topo está aqui, o outro está aqui. Então, o gráfico, numa continuidade, ele sempre vai fazendo esse movimento, topos e fundos ascendentes, tá? Aqui é a mesma coisa, tá? Fez isso aqui. Tá? Aí, nesse momento que ele dá esse pico, o que que mudou? Vamos lá, o fundo continua sendo um fundo maior que o anterior, tá certo? A gente consegue ver aqui. E o topo, tá certo? Também é um topo maior que o anterior. Então, nós estamos ainda no movimento de subida, e está bem claro isso. Agora, imagina que esse movimento aqui esse seja o nosso próximo movimento, tá certo? Esse aqui seja o nosso próximo movimento. Tá tocando aqui na tela. Mudou alguma coisa em relação ao que a gente vinha tendo anteriormente? Não, não mudou. Por que não mudou? Porque nós continuamos com topos e fundos ascendentes, né? Assim como era antes, tá certo? E, ao mesmo tempo, ele não rompeu a LTA, ele não fez nenhum movimento aí que caracterize queda, não fez nada. A única coisa que ele fez diferente dos anteriores, ele saiu de um sincronismo perfeito, né, para um topo, para um esticado um pouco maior, tá certo? Agora, imagine vocês, tá, que o nosso próximo movimento seja basicamente esse daqui. Vamos lá. Seja esse daqui. Mudou alguma coisa? Não. Por quê? Porque, mais uma vez, tá certo? Mais uma vez, eu vou estar fazendo aqui topo. Eu já tinha feito um fundo maior, estou fazendo um topo maior. E assim ele pode continuar eternamente, tá certo? Ainda nesse exemplo, vamos supor que esse topo aqui venha, e aqui está a nossa LTA, devidamente ajustada, tá bom? Mas que esse topo aqui venha e faça isso daqui, vem aqui e na sequência deste movimento, tá? Ele faça isso aqui, ó. Peraí, ele faça isso aqui, ó. Ele venha aqui na linha. Mudou alguma coisa? Sim. Agora nós temos um comportamento, algo aqui que a gente pode observar diferente do que a gente viu até agora. O que é esse algo diferente, tá? Vamos marcar aqui. Esse algo diferente é basicamente o topo, que ele não rompeu o topo anterior. Então, ele não fez um topo ascendente, ele não rompeu para cima. Tá certo? Este é um movimento que a gente começa a perceber que já foi diferente. Mas mudou a nossa tendência de alta? Não, não mudou. Quando é que muda a tendência de alta? E aqui vem uma dica muito importante para todo mundo, tá, pessoal? Essa tendência de alta, ela só vai mudar basicamente quando houver rompimento deste ponto aqui, ó. Eu vou marcar para vocês em amarelo, tá certo? Para que fique bem visível. Só acontece uma mudança de tendência
né, de alta, se ele romper esse ponto aqui, tá certo? Por enquanto, ele fez nada mais, nada menos que um teste de fundo. Desculpa, um topo duplo. Que teste de fundo? Um topo duplo, tá bom? E nesse topo duplo, né, ele pode dizer alguma coisa, pode dizer que o movimento perdeu fraqueza, tá? Perdeu força, na verdade, tá certo? Para subir. Ou ele pode ser apenas mais um movimento, né, de um pullback não terminado, tá? Para ele fazer isso aqui e, na verdade, a gente vai ter um movimento não tocando na linha aqui. Então, o que fez diferente desse momento foi esse topo duplo, tá certo? Mas, esquecendo essa possibilidade de subir até ali, tá? Vamos imaginar, tá? E lembre-se bem, aqui é o fundo que precisa ser rompido, tá bom? Para que, uma vez rompido, vai se tornar o nosso fundo, né? Vai nos caracterizar uma mudança de tendência, tá bom? Agora nós vamos fazer alguns comentários aqui, tá? Vamos supor, tá certo? Que nesse momento que ele está aqui, ele subiu, tá certo? Até aqui, fez um topo duplo. E poderia ter sido, a gente pode considerar a mesma análise para um topo maior, para o que eu vou falar para vocês, tá certo? Ou pode fazer, inclusive, um topo menor, um topo mais baixo, tá bom? Mas eu vou botar aqui duplo, mas pode ser qualquer uma dessas situações. Vamos supor aqui que esse gráfico, na sequência, né, desse movimento que ele já fez, ele faça isso daqui. Ele faça este movimento aqui, ó. Ele venha e comece a fazer isso daqui, tá certo? Houve, nesse caso, alguma mudança de tendência? Não, tá certo? Por quê? Porque ele ainda não, mais uma vez, o bizu está aqui, ó. Ele não rompeu este fundo, tá? E essa dica ela é muito, muito importante, a gente vai ver aqui nos exemplos que vamos seguir isso aqui, tá? Então, ele não rompeu isso aqui. O que pode acontecer aqui? Pode acontecer, né, ele nem romper esta LTA, tá? Esta LTA, nós temos aqui uma LTA, tá? Ele pode até não romper esta LTA, tá bom? E aqui voltar a subir, tá bom? E a gente vai ver aqui alguns outros movimentos muito semelhantes a esse, tá? Onde é que o pessoal, na maioria das vezes, toma stop? Toma stop exatamente aqui, porque começa a ver o que não rompeu o topo e começa a querer fazer a entrada de venda. Aí, por exemplo, ele vê aqui, né? Imagina que aqui, ó, subiu, desceu, subiu, desceu, subiu, desceu. Ah, isso aqui vai cair. Aí o que ele faz? Ele chega aqui e vende. Aí, na sequência, o trade vai embora e ele vai tomar um belo de um stop. Tá certo? Eu vou trazer aqui alguns exemplos de movimentos que acontecem, tá? E que fazem com que as pessoas tomem stop, tá? Nessas operações. Tá? Vamos pegar aqui um outro exemplo de movimento que acontece e faz com que pessoas tomem stop, tá bom? Tá? Considere que esse movimento aqui passe a acontecer, tá certo? Passe a acontecer. Ele rompeu a LTA, mais uma vez rompeu a nossa LTA. Deixa eu escrever aqui LTA para a gente ficar com ele gravado. LTA, tá certo? Essa LTA rompida quer dizer que mudou o movimento? Mais uma vez, não, tá? A nossa LTA. Quer dizer que mudou o movimento? Mudou a direção? Houve uma reversão de movimento, vamos chamar assim? Não, não quer dizer. Por quê? Mais uma vez, isso só vai acontecer se romper este fundo aqui marcado, tá? Este fundo, essa é a dica mais importante. Esse fundo é que determina se houve ou não uma reversão, tá certo? Deste movimento. Enquanto esse fundo não for rompido, nós não temos operação aqui de mudança de tendência, tá certo? Mesmo que haja o rompimento da LTA. E o que acontece muitas vezes? Muitas vezes acontece isso daqui, alguns movimentos que acontecem que as pessoas acabam tomando stop, tá? Esse movimento aqui,
que vem no sincronismo praticamente quase perfeito, tá? Se a gente olhar, traçar uma nova LTB aqui, a gente vai perceber isso, tá certo? Vai no movimento quase perfeito e as pessoas encaram isso aqui como um movimento de queda, tá? E quando a gente fala aqui desse movimento aqui, ele pode estar, inclusive, continuando aqui, ó. Enquanto ele não romper este fundo, tá certo? Ele não é um movimento de queda. Por quê? Porque isso aqui é que vai determinar, né, a reversão do movimento, tá? Então, muitas vezes temos um movimento tipo esse daqui, a pessoa não presta atenção, entra aqui em algum ponto desse vendendo, tá? Por exemplo, vende aqui nesse ponto, e ele vê o gráfico acontecer, fazer isso daqui e disparar numa nova subida, né? E é evidente que isso aqui acontecendo, nós vamos, nos nossos estudos, fazer uma movimentação dessa LTA, tá certo? Para adequar o gráfico, mas aí nós vamos ter novamente este movimento aqui macro, tá? Deixa eu mostrar a vocês. Este movimento aqui como um movimento macro, ó, quando a gente movimenta a LTA, tá bom? E aí o que a gente vai esperar? Vai esperar um movimento macro de subida, tá? Enquanto isso não acontecer, nós estamos falando que não houve o rompimento. Nós não vamos fazer essa movimentação enquanto não romper esse fundo, tá certo? Ou então enquanto não romper este topo, tá? Agora, imaginemos o seguinte, tá? Alguns movimentos. Que ele veio aqui, fez isso e subiu. Qual é outro tipo de movimento muito comum que o pessoal acaba tomando stop, tá? O pessoal acaba tomando stop bastante neste movimento aqui. Ó, ele fez isso aqui, ele desce, testa o fundo e faz esse mesmo movimento. Ou rompe a LTA, ou não rompendo a LTA, tá certo? E aí o comportamento de stop acaba sendo o mesmo, tá certo? Por quê? Porque ele vem aqui, entra, né, na operação vendido, em qualquer desses pontos aqui, vê o gráfico subir, lá em cima está o stop dele, porque ele não vai segurar uma operação muito acima desse topo, tá? E ainda continua sendo uma operação de continuidade, tá? Outro movimento que é muito comum é ele formar aqui como se fosse um triângulo, né? Vai formando quase que um triângulo simétrico, tá? Aqui nessa borda. Mas se a gente olhar na essência, é mais do mesmo, tá? O que vai acontecer aqui? Se a gente traçar uma LTB aqui, vou fazer nessa linha, não precisa ter tanta beleza, tá? Vou traçar uma LTB, uma vez essa LTB rompida, tá certo? Vai nos trazer um cenário de subida, tá? O que é que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó, mais um motivo que toma stop, tá certo? Outro movimento possível, né, que aí as pessoas acabam se perdendo, né, e sempre assim, pessoal, sempre mais do mesmo, tá? Não muda nada. Outro movimento bastante comum que faz o pessoal tomar o stop é esse aqui, ó. Esse aqui. Ele cai, aí ele vem aqui no topo desse último topo, aí ele diminui o fundo, vem no último topo, diminui o fundo, vem no último topo, tá? E aí o pessoal vai chamar de bandeira, de flama, do que quiser, tá? Mas isso aqui é o movimento. O que acontece? No momento que ele rompe este topo, tá bom? De verdade, ele tende a fazer um novo movimento de subida, tá? Então ele vem aqui, ó, e as pessoas acabam tomando stop nesse movimento, tá certo? Por quê? Porque acreditou que, né, que não está rompendo o topo, mas na verdade está fazendo aqui o que nós chamamos de acumulação. Ele vai diminuindo e vai acumulando para poder dar essa partida, tá? Por fim, tem um outro movimento também muito comum aqui que o pessoal acaba tomando stop, que é este movimento aqui, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Ele vem, tá certo? Descendo, e aí não importa como. Aqui embaixo ele dá uma rompida nesse fundo e volta, tá? E aí ele fica aqui e vai, e aí ele dispara, tá? O que aconteceu aqui, na verdade, que fez as pessoas, que acaba fazendo o pessoal tomar stop, tá? Primeiro, se a gente traçar aqui a LTB, a gente vai ter
uma visão aqui de onde houve o rompimento, né? Rompimento, teste e subida, né? No mesmo ciclo de mercado. É o que a gente chama de frequência de mercado, né? Repete a frequência de mercado. Mas muitas vezes, aqui embaixo, tá? Nesse rompimento, ele não houve um rompimento verdadeiro. O que eu chamo de rompimento verdadeiro? É aquele rompimento que realmente caracteriza, não é só passar do fundo que está rompido. É o candle ficar fora, tem um ou dois candles fora desse fundo, tá? O que acontece aqui na prática, né? E aí eu vou colocar aqui para vocês, muitas vezes é isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, ver se eu tenho uma caneta mais larga, tá? Acho que eu vou pegar com o marcador que vai ficar melhor para fazer para vocês. Vamos imaginar, tá? Um movimento. E, pessoal, a gente vai ver isso no gráfico, tá? A gente vai ver isso no gráfico, tá? Deixa eu pegar aqui para vocês, só para ficar mais fácil para explicar, tá? A gente vai perceber isso no gráfico. Deixa eu botar um LTA mais íngreme, tá bom? Aqui na verdade, passa a ser LTA. E eu vou representar aqui com alguns... Vou representar com marcador, porque eu vou fazer como se fosse alguns candles, tá? Mas vocês... Não vai ficar um desenho perfeito, mas vocês vão entender a dica aqui, a grande dica, tá certo? Imagina que isso aqui... Opa! Tá certo? Imagina que isso aqui são candles de queda, tá certo? Então, são candles de queda, nós vamos tendo isso aqui, vamos tendo isso aqui. Aí acontece isso daqui, ó. Tá? Aí vem o próximo candle, que muitas vezes faz isso aqui. Tá? Isso aqui rompeu, pessoal? Não, não rompeu. Se ele, inclusive, estiver só tocando dessa linha e fizer isso aqui, não rompeu. Não houve o rompimento aqui. Quando é que nós consideramos que houve, que acaba tendo um rompimento de verdade aqui? E aí depende se o candle é positivo ou negativo, tá? É quando forma um candle totalmente desconectado desse fundo, tá bom? Que eu vou colocar de outra cor, vou colocar aqui de um verdinho mais claro, tá? Quando este candle aqui, ele fica totalmente desconectado desse fundo, tá? E aí, o que a gente percebe quando temos um movimento de rompimento de verdade? É que ele faz isso aqui, mas na sequência, ele vai fazer isso daqui, ó. Ó, deixa eu mostrar para vocês. Na sequência, ele vai fazer isso daqui, ó. Este movimento, ó. Ele vai vir aqui, talvez subindo, ou formar um candle negativo, mas ele vai fazer um teste do fundo rompido. Esse teste pode ser somente até aqui, como também pode ser um pouco mais longo, tá certo? Atrás de um gatilho aqui, isso é uma técnica que a gente vai ver lá na frente, tá? E daí ele dar a continuidade do movimento, tá certo? De queda. Então, neste caso aqui, houve sim um rompimento de verdade. Por que houve um rompimento de verdade? Porque este candle, ele fica realmente desconectado deste fundo, tá certo? Mas o que acontece muitas vezes que as pessoas acabam tomando stop? Acaba tomando stop por quê? Porque o movimento não consegue, não tem a confirmação de rompimento de fundo, tá certo? E não tendo a confirmação, as pessoas vêm, deixa eu apagar aqui, e fazem a entrada, tá? Não rompeu aqui fundo, eu vou vender, tá? Primeiro que você não vende direto logo de cara que rompe fundo. E o segundo ponto é que mesmo que você vá fazer essa venda, você vai esperar basicamente a volta, tá certo? Para poder fazer a venda no melhor ponto possível. Esse aí não é o melhor ponto possível, tá? E sempre que rompe um fundo ou um topo, tá? Nós temos aí geralmente nós temos um movimento de teste, tá? Então muitas vezes acontece isso daqui, aí o camarada vai e faz a venda, né, nesse ponto de rompimento, e aí ele vê o gráfico fazendo os candles já de subida, tá certo? Geralmente faz aqui, volta um pouco, tá? E faz uma subida contínua aqui, tá certo? E aí o camarada entrou aqui vendendo,
nesse ponto, e aí ele tomou um belo de um stop. Por quê? Porque viu o trade voltar. E aí muitas vezes fala assim, poxa, mas fiz tudo, esperei romper o fundo, depois que rompeu o fundo, ele foi e me estopou. Não estopou, porque rompeu o fundo, porque você não esperou romper o fundo. Tá? Então, essa aqui é uma dica muito importante nesses movimentos. Então, quando é que você vai esperar que aconteça a reversão? Quando ele forma um topo duplo, você já tem uma expectativa de que faça uma reversão, mas você não tem certeza. Você não tem a reversão confirmada até que ele rompa de verdade isso aqui no modelo que eu falei para vocês anterior. Isso aqui não é rompimento. Isso aqui, o que acaba acontecendo? Acaba sendo que a gente chama de falso rompimento, tá? Acaba sendo um falso rompimento, e aí o sujeito vê esse gráfico, né? Quando ele vai desenhando o gráfico, ele vê ele passar aqui desse fundo, acha que pode ser feita uma venda, não faz, e vê esse gráfico subir, muitas vezes testar topo, seguir adiante, né? Seguir o movimento de subida. Tá certo? Então, muito cuidado aqui nesse rompimento. Tem que ser um rompimento verdadeiro, que eu chamo de verdadeiro. Tá certo? Bom, legal. Vamos trazer isso aqui para a prática, tá? E vamos procurar aqui no gráfico esses momentos, tá bom? Então, vamos lá. Olha só. Vamos pegar esse daqui para, de repente, ver se a gente consegue enxergar um falso movimento, um falso rompimento aqui, nesse momento, tá? Eu vou ampliar aqui o gráfico para vocês. A gente vai conseguir enxergar. Tá certo? Bom, aqui está um bom exemplo, tá bom? Daquilo que foi explicado agora há pouco. Vamos imaginar que o gráfico começou aqui atrás, a gente está acompanhando, nós vamos traçar esta LTA. Deixa eu mudar aqui de cor para ficar mais visível, tá bom? E de espessura. Tá bom? Então, nós traçamos esta LTA, tá? E assim, pessoal, tudo que eu estou falando para subida serve para descida também, tá bom? Nós traçamos essa LTA, tá certo? Aí, vamos pegar aqui, ele vem neste movimento, vou pegar uma cor vermelha para ficar mais fácil de enxergar. Ele vem nesse movimento de subida, tá? Olha aqui, ó. Aí ele veio aqui, aí nesse momento ele rompeu, tá certo? Lembrando, tá? Ele rompeu, veio até aqui, lembrando que o nosso fundo nesse momento é esse aqui, tá bom? Vou botar aqui para vocês em vermelho. Este é o nosso fundo, vou botar em tracejado, tá certo? Este é nosso fundo. Por que este é nosso fundo? Porque este é o último toque do canal antes do rompimento, o último toque na LTA antes do rompimento da mesma, tá certo? E se a gente comparar com o desenho que a gente fez lá atrás, eu vou marcar esse fundo aqui novamente, tá certo? De amarelo, para a gente ter a mesma referência do que a gente está falando, tá? Então, tá aqui, vou aplicar, tá aqui o nosso fundo em amarelo, tá certo? Então, vou ampliar aqui um pouquinho mais para que a gente possa fazer a leitura desses candles que estão aqui, tá bom? Então, olha só que interessante. Ele veio, fez já exatamente aquilo que eu falei, parece que vai cair. E aí, o que é que o pessoal costuma fazer? Costuma chegar aqui embaixo, tá? Aqui embaixo, e colocar, rompeu um, rompeu dois, e você vai ver como é trágico essa situação. Muitas vezes, até não sabendo do movimento, ele toma stop até desnecessário. Ó, rompeu um, rompeu dois, ele vem aqui e coloca a sua venda, tá certo? Essa venda aí, e a gente está falando de dólar, tá certo? O dólar vendido aí, ou mesmo aqui no rompimento, de caso que a pessoa faz direto no rompimento, rompeu, eu vou entrar. Esse dólar aí vai me dar mais ou menos uns 7 pontos até o topo, tá certo? E aí o stop do camarada não é 7 pontos. Por que não é 7 pontos? Porque 7 pontos no dólar vai dar um valor financeiro muito alto. Então, o stop do camarada, vamos supor, está por aqui, ó. Está por aqui, em cima desse candle. Tá? Vamos botar 5 pontos. Tá certo? Que já é muito grande esse stop, tá? Para a pessoa segurar. Aí ele veio aqui, entrou, rompeu, aí ele veio subir o primeiro candle, veio subir o segundo candle, veio subir o terceiro candle, ele vem e estopa. Aí na sequência, o que acontece? Ele estopa, né? Acaba não rompendo o topo, mas estopa. E se ele usou um stop financeiro, tá certo? Estopa, e aí o que acontece? Ele vê o trade voltar. Tá? E se ele usou o stop técnico? Se ele usou o stop técnico, ele conseguiu se livrar desse stop, porém,
ele passou um calor muito grande, tá? Ele passou um calor, como eu falei, de 8,5 pontos, nem 7, 8,5 pontos, tá certo? Vamos supor que ele colocou o stop aqui, tá? O stop técnico aqui, que não seria o correto também, porque o stop técnico tem que ser pelo menos uns 2, 3 pontos acima do último topo, que seria mais ou menos aqui. Mas vamos supor que ele foi conservador e colocou aqui, tá certo? Ele vai segurar 8,5 pontos contra no dólar. Tá? Pessoal, 8,5 pontos contra, se a gente estiver falando de 10 contratos, está falando de R$ 850. Não faz sentido ele segurar isso aí tudo contra, tá certo? Então, provavelmente, ou ele vai passar um calor grande, ou ele vai tomar stop. Supondo que ele tomou o stop, olha o que acontece. Ele tomou o stop, tá certo? Na sequência, ele tomou o stop mais ou menos por aqui, tá? Ou por aqui, se o valor dele foi em torno de 3 ou 4 pontos, tá? Se ele botou 6 pontos, ele tomou por aqui, 4 pontos tomou por aqui. Tá certo? Uma vez tomado o stop, o que acontece? Isso aqui cai. E aí, nesta queda, o que a gente tem de informação nessa queda agora, tá? Temos isso aqui, ó. Essa queda, nós vamos marcar aqui o topo anterior, tá certo? Cadê o topo do canal que está aqui? O que é que nós temos aqui nessa queda? Tá bom? Olha como muda bastante o risco do trader, tá? Utilizando esse operacional. O que é que nós temos essa queda? Voltamos aqui, temos 1, 2, 3 candles. Este candle aqui, tá certo? Ele nos faz garantir que houve um rompimento verdadeiro, tá certo? Eu vou vender neste candle. Veja bem, olha a pergunta importante aqui pela sequência do que tem. Eu vou vender esse candle que rompeu, vamos supor que seja aqui. Eu vou vender aqui? Evidente que não. O que eu vou fazer para poder entrar na operação vendido aqui, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou esperar voltar para testar quem? Testar esse fundo. Então, a minha venda, na verdade, ela tem que acontecer, ela tem que estar neste ponto aqui, ó. Pelo menos neste ponto aqui. Algumas vezes a gente bota até menos, mas pelo menos esse ponto aqui. Por que esse ponto? Porque esse ponto é o ponto do fundo. É exatamente do fundo. Aí vamos supor que o sujeito vendeu aqui, tá? Aí ele vendeu. A gente vai ver que até dando errado o trader, ele consegue se sair, ó. Ele vendeu, o trader caiu aqui de lá de cima até esse ponto, 5 pontos. Ele vendeu aqui e ele caiu desta linha para cá, 5 pontos. Esses 5 pontos, e ele vai fazer isso antes desses 5 pontos, provavelmente, tá? Esses 5 pontos, e ele vai botar uma parcial aí em torno de 3,5, 4 pontos, né? Ou aqui, é suficiente para que ele faça parcial, proteja a operação e vai colocar o stop dele exatamente aqui, tá? Na verdade, ele vai trazer o stop dele para cá, porque inicialmente, quando ele entrou aqui, o stop dele está aqui em cima, tá certo? O stop técnico. Mas aí o que ele faz? Quando ele fez isso aqui, que protegeu a operação, ele traz lá de cima o stop e coloca o stop aqui. Mas o preço de referência dele já não vai estar aí. O preço de referência não, o preço de cobertura, o ponto de cobertura dele vai estar mais ou menos, nesse mesmo exemplo, vai estar mais ou menos por aqui, tá? Opa. Pronto, vai estar aqui em cima. Tá feia. Tá. O stop dele está aqui e o ponto de cobertura dele vai estar mais ou menos por aqui. Tá? Por quê? Porque ele pegou uma mão de 5, vendeu 3 contratos, ou pegou uma mão de 10, vendeu 6 ou 7. Tá? Mas o mais importante aqui é o seguinte, ele está protegido dessa operação. Tá? Ele pode jogar o stop aqui nesse topo, ele está protegido. A operação voltou, o gráfico voltou a subir, tá certo? E aí estopou. Ele teve prejuízo? Não. Ele passou calor? Não passou calor nessa operação. Foi uma operação que ele não passou calor, tá certo? Ele nem foi estopado, nem passou calor. Então, esse aqui é um exemplo daquilo que eu falei. Qual era o movimento esperado aqui seguinte? Aqui já muda de novo, né? E isso é o que eu falo de não ficar com viés de mercado, muda de novo. Por quê? Porque aqui forma um topo, forma um fundo, e depois ele forma um fundo mais alto.
Aí ele forma um topo, e aí ele começa aqui, ó, formar um topo mais alto, aí ele desce, forma aqui um pequeno fundo, vai lá um topo, e assim ele vai fazendo, né, e seguindo uma nova trajetória, tá certo? Então, isso aqui casa bem com o exemplo que eu dei lá em cima, né, de como não tomar stop. Eu vou pegar um outro exemplo aqui, tá? E pega logo imediato, tá? Para a gente não escolher muito. Ó, esse aqui é um outro exemplo muito claro, tá? Onde a gente tem que tomar cuidado para não tomar stop por achar por fazer a operação errada, tá? Vamos lá. E olha só, essa observação aqui que eu passo para vocês serve tanto para subida quanto para descida, tá certo? Tanto para compra quanto para venda. O ponto de atenção de venda também é o mesmo, tá? Vamos ver aqui, ó. Vamos ver aqui. Esse caso, que ele forma temos aqui de novo um LTA, tá certo? Repetindo aqui o movimento que nós temos nesta operação, é basicamente um movimento de subida, tá certo? Né? Já começa aqui atrás, ó. Vem aqui, ó. Vem aqui, e aí rompe essa LTA, até a botei de verde, não era verde. E rompe esta LTA. Quando rompe essa LTA, onde é que está o meu fundo de referência? Qual foi o último fundo que tocou nesta LTA? Nosso fundo, neste momento, está aqui, ó. E é muito claro, vê por quê? Porque foi o último que tocou na LTA. Ah, mas tá bom. Deixa eu pegar aqui. Aqui, ó. Nós temos aqui o último fundo que tocou na LTA. Está aqui marcado em amarelo, né? Claro. Tá? Até para a gente poder conseguir enxergar. Então, se isso aí foi o nosso último fundo, o que eu vou entender? Tá bom? Que o fundo que, ao ser rompido, muda a tendência é esse daqui. Tá certo? O fundo que muda para a tendência, quando rompido, é este daqui. Tá bom? Mais uma vez, vamos colocá-lo de vermelho pontilhado. Tá ok? Agora, observem, tá? Isso aqui não ficou legal, não está visível isso aqui. Vou mudar para azul. Pronto. Observe o seguinte, nesse nosso rompimento, ele rompeu este fundo, apesar desse candle ter ficado mais baixo, rompeu este fundo? Não rompeu este fundo. Uma vez que não rompeu este fundo, eu não posso pensar em venda neste ponto, tá? Eu não posso pensar em venda neste ponto. Por quê? Porque daqui ele pode fazer um movimento, como ele fez aqui de subida, mas ao invés de voltar, continuar, e nós vamos dar continuidade à nossa sequência de subida, tá certo? Tá bom. Se eu não posso vender nesse ponto, eu posso comprar nesse ponto? Também não posso comprar. Por que eu não posso comprar nesse ponto? Porque eu tenho uma distância muito curta, né? Se eu entrar aqui, na verdade, eu já tenho que fazer uma parcial aqui nesse topo, que foi o topo anterior. Então, eu também não posso comprar nesse ponto. Então, o que é que eu vou fazer aqui de operação? Nada, tá? Eu vou ficar observando. Ao ficar observando, o que é que ele faz? Ele sobe, tá certo? E a gente vai ver que fez um topo maior que o topo anterior. O que é que a gente faz? A gente movimenta esta LTA. Nós movimentamos essa LTA. Ao movimentar essa LTA, qual é o fundo que passa a ser o fundo de referência, né? O fundo que, se rompido, ele muda a tendência, passa a ser este daqui. Deixa eu botar aqui para vocês enxergarem melhor. Passa a ser este daqui, tá certo? E olhem bem o que acontece na sequência disso aqui, tá? Como é sutil esse movimento, e até assim, para a gente enxergar, tem que prestar bastante atenção. Olha o que aconteceu nesse movimento. Nós vamos pegar aqui e vamos ver qual o candle, se houve um rompimento de verdade ou não, tá? Vamos fazer aqui juntos, ó. Esse candle aqui tocou, mas não rompeu, tá certo? Então, isso aqui não é rompimento de verdade. Não caracterizou o rompimento verdadeiro. Esse outro, a mesma coisa. Esse outro, a mesma coisa. Esse verde aqui, esse aqui terminou, ele começou aqui em cima, foi lá, testou, né, o fundo, ficou conectado no fundo, e aqui,
né, ele terminou o candle aqui embaixo. Aí esse aqui subiu, foi lá, tocou de novo no fundo, voltou, tá certo? Caracterizou o descolamento, até agora não. Mas este candle aqui, olha a sutileza do negócio, a importância de estudo, de entendimento desse conceito, tá? Esse candle aqui, ele sim tocou, ele sim ficou fora do toque do fundo, tá? Então, aqui a gente caracteriza o movimento, um rompimento verdadeiro, tá? Significa que é um ponto bom para a gente entrar e fazer. Não, aqui existe o risco, sim, existe o risco, mas é um rompimento verdadeiro. E aí, o que a gente pode fazer aqui como técnica de entrada, tá? Nós, mais uma vez, como a gente tinha feito da vez anterior, nós vamos colocar nossa entrada aqui no teste de fundo, tá certo? Nosso stop vai ficar aqui em cima, tá bom? Nesse primeiro momento. E ao entrar aqui, nosso primeiro alvo, e aí eu recomendo que sejamos conservadores, né? Porque o nosso primeiro alvo é aqui no fundo, tá? Mas o melhor ponto que eu vejo para fazer é na metade do candle que ficou fora, tá? Opa! Tá? É na metade do candle que ficou fora. Ou seja, fazer uma parcial aqui. Quando isso acontece, olha que interessante, ele vem aqui em cima, eu vou desenhar para vocês aqui na caneta, tá? Olha o movimento como foi, ó. Ele veio, desceu, subiu, desceu, rompeu de verdade aqui, subiu, tá certo? E aí ele desce. Quando ele desce, tá certo? Nessa descida aqui, nós vamos fazer a parcial, aí vamos fazer um movimento bem interessante. Vamos pegar este stop, colocar aqui em cima, tá certo? Acima do topo anterior. Essa parcial aqui já aconteceu, então ela sai de cena, tá certo? Aqui o fundo é o nosso alvo, nosso primeiro alvo, podemos colocar uma segunda parcial se a gente quiser, tá? Mas a gente vai ver que não precisa. Por quê? Porque no momento que pegou a parcial aqui do meio, nosso stop está ali, mas o nosso preço de cobertura, tá? Nosso ponto de cobertura, vamos chamar assim, ele está aqui, mais ou menos nessa altura. Não importa se ou aqui, ou aqui, ou aqui, ou mais em cima, depende de quantos contratos você entrou. Supondo que você entrou entre 5 e 10 contratos, tá? E fez uma parcial aí entre 3 a 6, a depender da quantidade. Mas está por aqui o nosso preço de cobertura. O que a gente vai ter na prática? A gente vai ter uma entrada já protegida. Essa entrada protegida, tá? Pode ser que aconteça como aconteceu aqui atrás, que ele suba e stop, mas se stopar, vai stopar positivo. Ou pode ser que aconteça uma queda, que é o que aconteceu aqui. Cadê? Vamos lá. Cadê o... Ampliou demais, né? Cortou demais. Que é o que aconteceu aqui, ó. Estou ampliando o gráfico para a gente poder ver, tá certo? E uma vez protegido, nós podemos pegar uma grande parte dessa queda, tá certo? Então, nós nesta operação não corremos risco, tá? E aqui, no anterior, não, deu uma continuidade de movimento, mas nesse aqui nós vimos, na verdade, uma queda do movimento, tá certo? E qual foi o resultado dessa queda? Olha que queda maravilhosa, né? Quando esse rompimento acontece de verdade. Ou seja, não voltou para estopar, porque no exemplo anterior, era isso aqui mesmo, só que ele voltou aqui, ó, estopou e tornou a subir. Nesse caso nosso aqui, ele não fez isso, tá? Ele não fez esse movimento de subida. O que ele fez? Ele ficou aqui, ó. Pelo contrário, ele caiu, foi caindo cada vez mais, até chegar aqui embaixo, tá certo? E nesse ponto aqui embaixo, ele fez o nosso movimento de um pequeno pullback. Mas olha só, pessoal, no dólar, isso aqui é uma operação do dólar, tá? Isso aqui acontece todos os dias, todos os dias. Está falando de uma queda aí de 42 pontos. Vamos pegar os 42 pontos? Talvez sim, talvez não. O que a gente faz nesse caso aqui, ó? A gente espera e vai esperando, na verdade, o que a gente chama de rompimentos de fundo, tá? Você imagina nesse mesmo cenário aqui, tá certo? Ele veio, eu vou deletar essa linha aqui para ficar fácil para a gente enxergar. Ele veio aqui no fundo, tá certo? E o que ele fez aqui? Vou desenhar uma linha nova. Ele chegou, quando ele rompeu aqui, aquilo lá passou a ser o fundo, nosso fundo, ó.
Nosso fundo de referência, tá? Aí, o que ele fez nesse fundo de referência? Peraí, deixa eu apagar esses daqui, que vai ficar mais claro para a gente ver, tá? Quando ele rompeu ali, só que nós já estamos protegidos lá em cima, tá? Isso é um ponto importante. Nós já estamos protegidos lá em cima. Ele forma aqui um fundo, tá certo? Vou colocar em preto, porque nós já estamos protegidos nesse fundo, tá certo? E aí, olha como ele segue, olha como é repetitivo a coisa aqui, tá? Ele vem, rompe, vem aqui no fundo, volta e testa. Aí ele cai de novo. Quando ele cai, ele fez o quê? Ele rompeu este fundo aqui. O que ele faz? Ele volta, testa e torna a cair. Aí caiu aqui, o que acontece? Ele rompeu este fundo, tá bom? Ele volta, testa, dá uma pequena queda, mas aí ele volta a subir, né? E fica consolidado aqui em cima até cair de novo, tá certo? Mas o detalhe é o seguinte: você vê que esse rompimento e teste, rompimento e teste, rompimento e teste, é tudo na sequência. Ah, e será que esses rompimentos aqui embaixo foram rompimentos verdadeiros, né? Vamos olhar aqui e fazer a mesma análise que nós fizemos lá. O que caracteriza que este rompimento aqui foi um rompimento verdadeiro? Basicamente, eu vou pegar aqui o primeiro candle que fica fora, tá certo? Este candle aqui, ó. Este candle aqui, tá? Esse candle, na verdade, esse candle também, todos esses que ficam fora, mas o primeiro que ficou fora foi esse aqui em verde que eu destaco aqui circulado, tá certo? Um detalhe muito importante, outra dica mais importante aqui. Quanto maior o movimento para baixo de rompimento, por exemplo, aqui, ó, teve o primeiro candle, teve o segundo candle. Na verdade, eu estou até observando aqui, esse segundo candle já caracteriza o rompimento, tá? Na verdade, esse segundo candle aqui, eu estava achando que ele tocou, mas ele não tocou. Ele já caracteriza o rompimento, tá? Aqui, ó, ele não tocou lá no fundo anterior, tá bom? Ele já caracteriza o rompimento de verdade. Mas aí a gente vai vender aqui? Nós vamos vender aqui? Não, nós não vamos vender aqui. Nós vamos esperar a volta, o teste de fundo, tá bom? Como a gente sempre falou. Mas o que eu ia complementar é o seguinte: cada vez que acontece esse rompimento, tá? Quanto maior a distância percorrida, é melhor, porque ele faz um teste, o teste sempre é muito próximo, ou passa um pouco, ou apenas toca, mas é nesta região, tá? Região de teste de fundo, vai ser mais ou menos por aqui. Às vezes ele só toca, às vezes ele fica perto de tocar, como é o caso aqui, às vezes ele passa um pouco, tá certo? Mas ele vem aqui nesta região e ele tem uma queda, pelo menos para testar o fundo. E esse fundo acaba tendo a distância maior. Observem que a distância daqui para cá, nesse segundo rompimento, tá? É maior, tá? Do que o movimento inicial, que era daqui, lá em cima, tá? Para cá, tá? Então, quanto maior o rompimento, melhor a volta, o teste vai ficar na mesma região, seja curto ou seja longo o movimento, tá? Mas é maior o alvo que nós temos, tá? Daí é que nós falamos de escolher trades com alvos maiores, tá? Esse trade aqui, por exemplo, é um trade que tem muito mais risco de sair vendendo do que esse aqui. Esse aqui já está confirmado, o alvo está maior, tá? Mas independente disso, olha aqui o que acontece no próximo ciclo. Esse candle, ele cai, vou botar aqui de preto, tá? Esse candle aqui, ele cai, tá? Tem um rompimento, tá? Mas não fica totalmente fora. Este candle aqui já fica fora, este candle fica fora, este candle que acaba ficando mais abaixo fica fora, aí ele volta, tá? E o que ele faz novamente? Pega a região de fundo e faz o teste. Fez o teste, aí ele começa o ciclo dele de descida. Rompeu novamente esse fundo, tá? Rompeu o fundo. O rompimento, quando que ele se torna verdadeiro? Ele já se torna verdadeiro neste ponto aqui, ó. Neste ponto aqui, porque esse aqui, deixa eu fazer perfeito aqui para a gente não ficar, né, talvez até errar mas o conceito vai ser o mesmo, tá? Errar por ter traçado na mão a reta, tá? Mas de qualquer forma tá certo, olha lá. Esse fundo aí acaba sendo o fundo de rompimento verdadeiro, tá? Uma vez que rompeu o verdadeiro, é aqui que eu vou vender? É aqui que eu vou vender? Nesse caso daria até certo, mas seria rompeu, é aqui que eu vou vender? Não, não é aqui, tá? Esquece vender aqui, tá? Onde é que nós vamos vender? No teste de fundo, tá? Então, provavelmente a venda vai ficar aqui
Cadê? Nossa caneta. Provavelmente a venda vai ficar, deixa eu botar agora, já que o fundo está preto, eu vou colocar de azul. Tá? Nossa venda vai ficar por aqui, tá certo? Caiu, formou um candle fora, né? Já tem uma distância aqui de mais ou menos, deixa eu ver aqui, 3 pontos e 3,8, 3,9 pontos no dólar. O que é que a gente vai fazer? Passou de 3,5 pontos, já faz a parcial. O que é que a gente vai fazer aqui? O que é que vai acontecer aqui? Vai pegar a nossa parcial, que vai estar aqui embaixo, tá? Nesse primeiro topinho aqui, nesse primeiro fundo, ó, nessa equivalência. Pega a nossa parcial, fazemos a mesma operação daqui, tá? Bota o stop aqui, tá? Nosso ponto de referência, nosso ponto de cobertura vai estar aqui. Ele volta, pega o stop, ponto de cobertura, um abraço. E aí nós vamos pegar aqui, ver se a gente pega aqui um último exemplo desse cenário, tá? Para mostrar a vocês. Então, quando aqui, imagina, deixa eu apagar tudo, tá bom? Que eu acho que agora vai ficando bem claro como é que a gente vai tratar essas situações de rompimento ou não, tá? Sempre lembrando, pessoal, tentar seguir a tendência. Por que seguir a tendência? A tendência aqui está claro uma tendência de queda. O ativo mostrei a vocês que é queda. Então, a gente sempre vai tentar pegar a venda, tá certo? Sempre tentar pegar a venda. Mas a gente vai saber se há um final de pullback ou não há, entendeu? Final de pullback, se a gente tem chance de cair ou não, mas não pode entrar para ficar passando calor, tampouco entrar para pegar a reversão achando que vai vender ainda, tá? Aqui, ó, mesma situação. E vocês podem repetir esse ensaio aqui várias vezes, que vocês vão ver que vai dar 99% vai ser a mesma coisa, ó. Aqui, ó, mesma coisa, tá subindo, subiu, veio aqui, ó, fez isso aqui e caiu, veio até aqui, tá certo? Nesse caso aqui, vamos lá. Aqui houve um rompimento de fundo, o fundo aqui, só lembrando, é o último que tocou na linha, é esse aqui, tá? O fundo é esse aqui que tocou na linha. Houve um rompimento de fundo? Não, não houve um rompimento de fundo, certo? Não houve rompimento de fundo. Por que não houve rompimento de fundo? Porque o fundo a ser rompido é esse aqui que eu vou colocar em amarelo, em vermelho tracejado, igual eu fiz nos outros. Houve rompimento de fundo? Não, não houve rompimento de fundo. Então, eu não posso, por enquanto, pensar em venda, tá certo? Eu não posso pensar em venda, tá? Não é porque rompeu que é venda. Aliás, a melhor frase é a seguinte: qualquer venda aqui que a gente acabar fazendo é no risco, tá? Pode ser que ele não se concretize, pode ser que a gente acabe tomando stop, tá? E aí o gráfico, ele novamente, ele quer que ele volta a fazer. Ele vem aqui, faz, parece que vai subir mais, também não rompe topo, tá? Olha aqui, ele não rompe topo. E aí o que ele faz? Ele cai, tá? Nosso fundo de referência é esse aqui, tá bom? A partir daqui que a gente sabe que pode estar acontecendo a queda de verdade. Aí ele cai. Quando ele cai, ele passa esse candle. Este candle aqui, imediato, já deixa de tocar o fundo. Ele já nos dá um indicativo de que ele vai subir, tá certo? De que ele vai subir. O que é que a gente faz aqui? Aqui, ó, um bom exemplo daqueles que eu falei para você, que ele acaba subindo um pouco acima do topo. O que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai, deixa eu colocar aqui em preto, tá? Nós vamos botar a nossa venda aqui, tá? Nosso stop técnico está aqui, tá? A depender, se o stop financeiro for menor, você vai estar no ponto do stop financeiro, tá? Só tomar cuidado para não tomar stop à toa, tá? Botar um financeiro muito curto, você vê que o financeiro aqui recomendado, o stop recomendado financeiro para o dólar de 3,5 pontos a 4 pontos, tá? Então, se passar do seu stop financeiro não tiver condição de fazer, você não vai fazer essa operação, tá? Mas se você tiver condição de botar um stop técnico, tá? Para a sua entrada, aí ele pegou aqui, ó, né, principalmente no dólar, né, prestar atenção nessa questão, se você tem condição de segurar esse stop ou não, porque no dólar os valores são bem maiores, tá? Se esse stop, por exemplo, quebra a sua conta, não dá para você tomar, tá? Agora, se esse stop aí é um stop que você aguenta segurar até lá, tá? Sabendo que tem um risco de você tomar mesmo, de fato, aquele stop, e se subir, você não pode ficar mexendo no stop, então você segue adiante. Aí o que ele faz? Ele vem aqui em cima, ele dá uma lateralizada, tá? E aí depois ele
obedece o que a gente entendeu que ele ia fazer. Ele faz a sua queda, tá? E é uma queda muito boa, tá bom? Então, você entrou aqui, onde é que vai ser sua primeira parcial? Vai ser mais ou menos 3 pontos e meio, tá certo? Ou se você quiser segurar um pouco mais nesse teste fundo que dá 5 pontos. Eu geralmente coloco um 3 pontos e meio a parcial, que eu acho que no dólar é uma movimentação muito boa, né? 3 pontos e meio, me evita muitos stops de reversão, tá? Então você vai colocar a sua parcial nesse exemplo aqui, mais ou menos considerando 3 pontos e meio nesse lugar. Tá certo? Uma vez que fez a parcial, ele caiu, fez a parcial, o que você vai fazer? Você vai pegar o seu stop, esse stop aqui que estava aqui em cima, em preto, vai colocar neste ponto, tá? Neste ponto. Você fez a parcial, você vai colocar nesse ponto. Se ele voltar a estopar, você já está no gain. O seu preço de cobertura vai sair daqui e vai passar a ser aqui em cima. Então, se ele estopar, você ainda está ganhando dinheiro. Vai colocar naquele ponto. E aí você vai ver o gráfico fazer este movimento, né, que a gente já desenhou aí, tá certo? Mas ele vai fazer isso daqui, ele vai, pega a sua parcial, sobe, fica, sobe. Tá? Olha a importância da parcial. Né? Se você não faz a parcial e vê um candle desse aqui para cima, depois novamente outro candle para cima, você acha que vai voltar tudo estopar, você vai estopar sua operação à toa. Tá? Com a parcial você não precisa fazer isso. E aí você vê aqui mais uma bela operação seguindo a tendência, tá? E eu estou falando de uma operação aqui, botar do ponto de entrada, do fundo, desse fundo aqui, tá? De pelo menos 18 pontos, tá? É evidente que quando você vê romper novamente esse fundo, quando você vê esse fundo aqui, que esse fundo aqui foi rompido, você vai pegar o seu stop aqui, ó, fazer o trailing stop, baixar para cá. Quando esse outro fundo aqui for rompido de novo, você vai pegar seu stop aqui, ó, vai movimentar para cá. Aí quando esse fundo aqui, aqui ele não rompe outro fundo, tá certo? Mas ele fica aqui. Aí ele vem aqui, volta e forma esse pequeno topinho aqui. O que você vai fazer? Você vai pegar neste ponto aqui e vai trazer o seu stop para cá, tá? E assim você vai fazendo o trailing stop dos pontos relevantes, tá? Na verdade, se você estivesse fazendo isso daí, sua saída nessa estratégia não seria nem com 18 pontos, ó. Mais um ponto relevante, ele faz quando ele romper aqui embaixo, você traz o stop para cá, tá certo? Ele vai romper aqui embaixo de novo, vai fazer que vai subir, aí ele vai romper de novo, e é verdadeiro esse rompimento. Você traz seu stop para cá e provavelmente você seria estopado nesse ponto aqui, tá? E esse ponto aqui teria não 18, mas, vamos lá, você pularia de 18 para 27 pontos, tá? Então, é bastante expressivo. Tá legal? Então, é isso aí, pessoal. Muita atenção nesse detalhe aí do rompimento, se o rompimento é verdadeiro ou não é verdadeiro, se ele é falso, tá? E nessas movimentações, quando de fato nós temos uma reversão de mercado, tá? Porque pensa bem, às vezes parece pouca coisa, mas você não consegue segurar o trade em 10 pontos, 15 pontos. E esses 15 pontos, talvez é o próximo ciclo de subida para depois começar a cair. E você tá na operação, toma esse stop e depois fica desassistido, tá bom? Bom, como sugestão, tá? A minha sugestão aí para vocês é que faça esse estudo, né? Aplique essa técnica, vamos dizer assim, em outros pontos do gráfico, tá? Em algum momento nós vamos estudar também como antecipar essas entradas, tá? Utilizando canais, mas não é o objetivo da aula agora. O objetivo da aula agora é pegar uma operação confirmada e é assim que você faz com as operações confirmadas, tá bom? Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até nosso próximo encontro nessa imersão que a gente está propondo, tá bom? Abraço e obrigado.